Olá, amigos do programa Business RS. Hoje estamos aqui num programa super especial falando do Tecnopuc, um dos locais que mais brilha no Rio Grande do Sul e no Brasil quando nós falamos de inovação. E para complementar esse brilho, estou aqui com um dos expoentes de inovação no nosso estado, que me dá muito orgulho de entrevistar, o Cotic. Aí vocês vão dizer, como assim Cotic? Eu vou deixar que ele explique melhor o que significa Cotic, mas na verdade estamos falando com Jorge Horácio Aldir. E aí, carinhosamente, Cotic, você permitiu que eu falasse assim, por que Cotic? Muito obrigado, privilégio estar aí com vocês. Cotic é uma alcunha da alcateia, do ramo lobinho do movimento escoteiro, em que as crianças escolhem um personagem da Jungle Book, do Kipling, em que tu pode ser o Balu, tu pode ser um Rikki-Tikki-Tavi, Cotic, que são poucos conhecidos, é uma foca branca e tem suas características. É muito então, orgulho levar esse nome. É isso? É uma foca branca, uma foquinha. Foca branca, legal. Então, Cotic, carinhosamente eu vou te chamar assim, me permita, ao longo desse programa especial, gostaria que você falasse um pouco da tua carreira, né? Como é que você entrou para essa área de inovação, daqui a pouco legal. Nós vamos falar dos jogos que você criou, enfim, dá um geral aí para nós de como é que você chegou até aqui. Eu tive uma carreira que me deu o privilégio de construir um aprendizado de múltiplas técnicas, ferramentas a partir de atuações bem quase antagônicas. Eu fui concursado na Procempa na década de 80, logo que eu estava encerrando a faculdade. Logo depois eu criei uma empresa junto com dois sócios que se chamava Praxis, que era uma software house. Na época não existia o conceito de startup, era uma empresa simplesmente. Logo depois disso, na virada do século, eu entrei na ADP Brasil, uma das grandes empresas americanas aí de tecnologia, e na sequência Grupo RBS, mestrado, e vim hoje como consultor na DB Server e professor, com muito orgulho, na Politécnica da PUC. Quanto tempo como professor já? Professor desde 2005, sendo que na década de 80, início de 90, eu fui professor na UBRA também. Na UBRA também, ou seja, uma bela experiência já no mundo acadêmico. Sempre é muito rico, porque não existem dois semestres iguais, é a mesma disciplina, mesmo curso, não existem duas turmas iguais. Tu tem que te adaptar a cada semestre, e isso é muito rico também. Todo esse aprendizado de técnicas, jogos, dinâmicas, oriundas do Design Thinking, Lean, Agile, ele nos dá um arsenal de possibilidades em termos de enriquecimento no como passar conhecimento, não só como consultor, mas muito carinhosamente como professor. Perfeito, eu faço as palavras dele as minhas, porque eu também sou professor, numa outra área, e é isso, é pura verdade. Cada turma é diferente, as pessoas são diferentes. E... Sim. Professor, como é que o senhor enxerga o momento que o Rio Grande do Sul está vivendo em termos de inovação? O Rio Grande do Sul, desde o início, quando começou esse movimento Startup Brasil, de inovação, empreendedorismo, o Rio Grande do Sul sempre teve seu papel, né? Como um dos protagonistas. E nos últimos anos ele perdeu um pouco desse espaço, né? Santa Catarina, por exemplo, ela ganhou um destaque enorme, grandes parques, grandes espaços, coworkings. E eu acho que o Rio Grande do Sul acordou para o desafio. Eu quero ratificar o que o senhor está dizendo, porque eu estive lá em Santa Catarina recentemente, acredito que faz nem 2 meses, e foi interessante que eles viraram o PIB deles, né? Ou seja, era um PIB voltado para a área do turismo, e hoje é um PIB voltado para a área de inovação, tecnologia, etc. Né? Nós tivemos lá, eu por acaso, no meu trabalho com a DB Server, eu prestava serviço, né, consultoria para algumas empresas, entre eles o Serpro, por exemplo, lá no Parque Tecnológico Alfa, depois na Softplan,
no Sapiens, e que não para de crescer. Então eu percebi isso nos últimos anos, o quanto estava crescendo isso, né? A área de inovação, empreendedorismo, startups, não só de matriz tecnológica, mas empresas nascentes, né? Usando tecnologia como base. E o Rio Grande do Sul, acho que capitaneado muito, eu digo que é uma convergência, né? Um alinhamento dos planetas. Nós temos aí nos últimos anos o Tecnopuc puxando um protagonismo muito forte, a PUC quebrando paradigmas junto com a Unicinos, com a URGS, né? Só para situar o nosso telespectador, o Tecnopuc já tem quantos anos? Tecnopuc são, desculpa, 20 e poucos anos, eu imagino. Vai para 20, não sei se já chegou a 20 anos, mas vai para 20 anos, com certeza mais de 15. E sempre protagonizando ou sendo referência junto com o Porto Digital em Recife, que tem 300 e poucas empresas. Nós aqui no Tecnopuc são mais de 100. São 5, 6 mil profissionais. Eu não posso falar em números exatos porque eu não sou do Tecnopuc. Eu trabalho em uma empresa sediada e sou professor, mas eu não tenho esses números na ponta da língua. Mas igual o Rio Grande do Sul acordou a aliança, o pacto, ela, a meu entender, ela converge com um governador com uma visão diferenciada de empreendedorismo e inovação, com uma experiência muito forte em Pelotas. Eu tive em Pelotas, eu conversei com o pessoal lá do Parque Tecnológico de Pelotas e eles têm uma vibração muito interessante que começou exatamente na gestão dele. Então, a Procergs ela vem num processo de se reinventar, de repensar uma série de questões na matriz de tecnologia, nos serviços prestados. Ele, o nosso governador, tem aquela missão, né, de criar um governo digital, 100% digital, atendendo o cidadão com o mínimo esforço por parte do cidadão, né, então acontecendo de uma forma mais fluida. O Rio Grande do Sul está no caminho. Professor, uma preocupação que eu tenho é que, assim, nós estamos vendo os esforços do governador Eduardo Leite, sim, o secretário da Inovação e Tecnologia, estamos tendo o prazer de entrevistá-lo também, para conhecer um pouco mais tudo que eles estão fazendo, né, junto com as universidades e tal. Uma preocupação que eu tenho, os empresários têm, imagino que deva ser de todo o ecossistema. E se acontece, como é tradicional no Rio Grande do Sul, uma mudança de governo, como nós vivenciamos isso desde sempre? É uma realidade. Eu trabalhei com consultoria em diferentes níveis, né, de TIs estatais ou mistas, que é a Procempro, a Procerg, Serpro, e eu tenho realmente muito orgulho da TI enquanto área estatal também, porque se nós formos olhar a Procempro, a Procerg, Serpro, eles vêm já 10 anos trabalhando forte com inovação, tentando reconstruir o ecossistema deles dentro desse grande movimento. Então, eu não acredito muito em reversão. Não acredito muito em reversão. Eu acredito em questões de políticas. Então, a estratégia, o programa de determinado partido, de outro, pode ser que mude alguma coisa. Mas conceitos de inovação, de maior empatia com o cidadão, tecnologia aplicada, eu acho que isso não tem. Sim, porque isso eu acho que independe de programa ou política. Isso é uma questão de evolução. Nós não mudamos porque alguém pensa algo. Nós mudamos porque o mundo gira. E nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, ao tempo em que nós vivemos. Então, hoje é uma questão de competitividade, de concorrência, de sobrevivência. Sobrevivência, essa é a palavra. O Rio Grande do Sul não tem opção. Esse caminho, eu acho que não tem volta e eu acho que nós estamos no caminho certo. Com o pacto, com esse movimento unindo, é o clássico tripla hélice, né? Enquanto nós tivermos o governo bancando, né? Bancando não dinheiro, bancando é apoiando, dando as condições. Enquanto nós tivemos as universidades, antigamente existia o conceito de
competição, há muito tempo que se fala em coopetição. Nós temos universidades que elas não concorrem entre elas, porque quanto mais o Rio Grande do Sul crescer... Isso é verdade, que foi lançado recentemente um MBA com as 3 universidades. As 3 universidades. Professor, nosso papo está excelente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa e transforme seus colaboradores em verdadeiros guerreiros. Voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, super especial, falando com vocês direto do Tecnopuc, aqui com esse baita professor, gente boa pra caramba, estamos levando um papo assim maravilhoso, pessoal. Professor, quero fazer uma pergunta que de certa forma ela é um pouco até repetitiva nos meus programas, mas eu faço questão de pegar a opinião de várias pessoas, né, vários empresários, enfim, pessoas que estão sempre à frente do seu tempo sobre isso. Como é que o senhor encara a mentalidade do empresário gaúcho em relação a essas questões de inovação, tudo isso que está acontecendo no nosso estado? Eu tenho, tirando certos mitos, né, urbanos, lendas urbanas, o empresariado em geral, gaúcho ou não, quando tu tem uma família fundadora que cresce e se transforma em uma empresa, uma corporação, uma organização de grande porte, existe algum momento em que ela tem que virar a chave e se transformar numa empresa profissionalizada que foca em profissionais especializados em cada uma das áreas dos seus departamentos, de forma que tu não tem apenas um viés de um fundador, uma abordagem quase que viciada, não é? Então, o que aconteceu aqui deve acontecer em vários lugares, né? Em vários lugares do mundo, vários estados, e que aos poucos as indústrias gaúchas, as grandes empresas gaúchas começaram a se dar conta que Design Thinking, Lean Startup, Agile não é algo novo de passagem. Não é algo arriscado. É algo que veio para ficar. É uma questão de sobrevivência. Né? Algo que a Toyota, lá na década de 50, com seu PDCA, Deming, né, Stewart, lá com o PDCA e com conceitos de qualidade, com conceitos iterativos, incrementais, de auto-organização, profissionais que assumam o seu protagonismo, que faça a sua parte sem que tu tenha que ter um gestor, um coordenador controlando. Criar equipes, realmente com senso de equipe. Isso deixou de ser algo disruptivo, porque ele tem 70 anos. Só para explicar para o nosso público, o conceito, por exemplo, de Lean Startup, que é um livro que é best-seller hoje, ele veio do conceito de Lean Manufacturing lá da década de 80, né? Praticamente tudo vem lá. Tudo vem de lá. Praticamente todas as grandes metodologias, todos os grandes conceitos. A academia, no mestrado, no doutorado, aqui na PUC tem um bordão, né, que não é só da PUC, mas a PUC usa muito intensamente, que é sobre os ombros de gigantes. Não existe algo que seja completamente inovador, que não tenha se inspirado e não seja um desdobramento de eventos passados. Então, em termos de
metodologia, boas práticas, team building, team bonding, muito pouca coisa não passa por abordagens que surgiram a partir da década de 50, a partir do Lean Toyota, Gemba, né, onde as coisas acontecem, quem faz acontecer, Kaizen, melhoria contínua, gestão visual. O empresariado gaúcho, assim como os de todo mundo, se deram conta que ou eles são mais objetivos, eles focam mais em valor, em pequenos pedacinhos, e tu tens que delegar, tu tens que dar espaço para que os profissionais assumam o seu papel. Tu contratou um especialista, tu contratou um profissional. Não é para colocar um chefe dizendo o que ele deve fazer, é para dizer qual é a estratégia, para que lado eles têm que apontar, mas dali em diante os profissionais têm que fazer acontecer. Eu tive a oportunidade, professor, de participar do Gramado Summit, a questão dos 2 meses atrás, assisti uma palestra lá do Daniel Randon, né? Um sucessor, onde ele falava da dificuldade que era para eles, até certo ponto, permitir com que startups entrassem para dentro da empresa deles, tivessem acesso a dados que até então eram fechados a 4 chaves lá. Sim, e se nós pararmos para pensar nessa abordagem, praticamente todas as grandes organizações, elas hoje têm aceleradoras, elas têm incubadoras. Elas, desde a nossa Corsã, passando pela Softplug do lado de Santa Catarina, ou o Cubo lá em São Paulo, Itaú, periodicamente eles trazem a comunidade, trazem jovens para experimentarem, para discutirem, para debaterem, para proporem disrupção. Porque esses jovens, eu como professor, eu posso garantir esses jovens, se eles não veem oportunidades aqui no Brasil, aqui no estado, aqui em Porto Alegre, eles estão indo embora. Professor, falar de mentalidade é falar de cultura. Quando a gente fala em cultura, vem o conceito de ambidestria. Ambidestria organizacional e profissional. Pois é, o que é isso? Explica para nós o que significa isso. A nível organizacional, a empresa ter foco na entrega. Horizonte 1, foco na entrega. Aquele produto, aquele serviço que ela presta, ela tem que aperfeiçoar, ela tem que evoluir, ela tem que concorrer e ela tem que se estabelecer como líder, como player no mercado. Mas ao mesmo tempo ela tem que se preocupar com inovação. Qual é o próximo passo? Como ela continua sendo líder, ou como ela continua sendo um grande player, ou como ela se estabelecerá como um líder, como um player. E tem o Horizonte 3, que é disrupção. O que eles não estão vendo? Existe o conceito das 4 etapas, né? 4 etapas de conhecimento, de aprendizado. O que eu não sei que eu não sei, o que eu sei que não sei, o que eu sei que eu sei e o que eu não sei que eu sei. Parece confuso, mas não é. Eu não sei que eu não sei. É ali que está o desconhecido, ali que está a inovação, ali que está os poderes ocultos de um ser humano. Cara, eu tenho potencial, eu posso fazer. É o que Bandura, o psicólogo Albert Bandura, canadense, ele chamava de autoeficácia. É aquilo que, se eu souber, vai me dar o poder de saber, eu sou capaz. Eu tenho condições, eu quero ir atrás. O que eu sei que não sei é o primeiro passo, porque eu começo a tomar conhecimento que existem coisas. Eu estudo, e hoje em dia, convenhamos, profissionais do conhecimento, na era do conhecimento, com a internet, com o Google, um webinar, um e-book, redes, grupos de discussão, só não consome, só não aprende, só não evolui quem não tem acesso. Porque tendo acesso, eu sei que eu não sei. Cara, isso aqui é interessante, pode me ajudar. Eu sei que sei. Eu aprendi, pá, isso aqui é muito bom, mas ainda me gera esforço. Eu ainda tenho que pensar, eu ainda tenho que lembrar. Assim como no dojo, Japão, né, artes marciais, chega uma hora em que tu introjeta, tu internaliza. Então tu passa a não saber o que tu sabe, porque tu faz isso naturalmente. Tu usa aquele recurso, aquele conhecimento naturalmente, sem se preocupar, sem gastar energia para escolher. É como dirigir um carro. É como dirigir um carro. No começo, tu tem medo de atropelar a velhinha, tu quer parar no sinal vermelho,
Depois de algum tempo, tu não sabe. Se te perguntarem, mas tu viu uma casa no caminho pegou fogo, tu nem viu. E professor, tu dirige. As empresas estão dominando esses conceitos? Os conceitos de ambidestria organizacional, as empresas vêm se esforçando. Só que uma coisa é importante. O agente de mudança não é a empresa. Tu não convida a empresa para uma reunião ou para um webinar. São as pessoas. Então, o conceito de ambidestria organizacional ela tem que ser desdobrado em ambidestria profissional. O quanto nós sabemos que sabemos, e o quanto nós nos damos o privilégio de saber o que está acontecendo no mundo e o que disso vale a pena trazer para o sei que eu não sei. E eu vou estudar. Existe aí um conceito de portfólio, de priorização. Tem alunos, tem profissionais que me procuram para dizer, Jorge, eu quero aprender tal coisa, eu quero tirar uma certificação. E eu sempre olho e pergunto, por quê? O que te leva a querer isso? O que mais tu quer e por que esse é importante? Normalmente dá tilt, porque as pessoas, nem todos, a minoria absoluta se preocupa em pensar planejamento de carreira. Qual é a sua história, quais são os seus sonhos, qual é a sua SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Qual é seu plano? O que tu tá pensando em fazer para chegar onde? Professor, o senhor como consultor de empresas, com toda essa gama de conhecimentos, né? Eu imagino que o empresário que nos assista, né? Até as pessoas que costumam ler bastante, chega um momento que elas devem se perguntar assim, por onde eu começo? Porque é tanto conceito, é ambidestro, é cultura agile, é Scrum, é não sei o que, ok, é uma sopa de letrinhas. Sensacional. E eu começo por onde, afinal, esse negócio? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Por quê? Porque existe um conceito, eu tenho um post, por exemplo, que se chamava Eu não faço nada porque não posso fazer tudo. Parece brincadeira, mas é verdade. Nós não podemos congelar, freezing, nós não podemos deixar de fazer. Nós temos que conhecer o conceito de mínimo produto viável, de pequenas passos incrementais evolutivos. A frase que eu uso em treinamentos que são voltados a desenvolvimento profissional humano, a frase que eu uso é: se nós usássemos 20% do que nós usamos nas nossas empresas para agregar valor, para ganhar mercado, para sermos melhores, sermos líderes, se nós usássemos 20% disso na nossa carreira, nós teríamos uma outra percepção de qual é nosso potencial. Porque se nós usarmos SWOT, Business Model Canvas, Value Proposition, e aí nós vamos ter uma infinidade, que é a tua pergunta. Mas tem muita coisa. Começa pelo básico, as is. Quem eu sou hoje? O que eu tenho à minha disposição? Quais são as oportunidades? Quais são os riscos? Cria a sua SWOT, fofa em português, né? Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Crie o seu mapa. Eu ensino matriz SWOT nas formações em coaching do lado pessoal. É isso. Então, nós temos que aprender a usar Design Thinking, Lean Startup, MVP para nós. Até antes mesmo da empresa. Vamos dizer que na empresa a gente aprende, mas nós temos que aplicar em nós. Nós temos que nos tornarmos profissionais ambidestros, em que nós entregamos aquilo que não que se faz necessário, né? Nós entregamos o produto, nós realizamos o serviço, mas quanto % do nosso tempo nós dedicamos à ambidestria? Isso é para aprender, isso é para desenvolver novas competências, isso é para me tornar um profissional mais cobiçável. Porque se existiu no passado o conceito de trabalho, de cargo, de função, hoje em dia esse conceito cada vez é mais abstrato. O que esperam de nós, até onde nós podemos chegar, o quanto nós contribuímos, todas as ferramentas, coach, coach, todas as ferramentas que nós poderíamos estar utilizando para entender o mercado, para entender o cliente, gerar empatia, faça consigo mesmo.
Faça um mapa de empatia. O que você pensa e o que você diz. Ou seja, a dica é se torne um profissional ambidestro. As 3 primeiras aulas da minha disciplina de gerenciamento de projeto é planejamento de carreira. E aí eu faço uma brincadeira, eu abro sempre dizendo eu SA. Olha que legal. Professor, nosso papo está sendo uma aula, você está vendo aí, né? Uma aula através do programa Business RS. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, especialíssimo com esse cara aqui que está dando uma aula para gente de inovação, de conceitos. E aí, professor, todos nós queremos saber o que é uma cultura ágil, que tanto se fala. Agilidade, que muitos atrelam exclusivamente a TI, porque na década de 80, a agilidade, Agile, começou a ser experimentado por diferentes profissionais em diferentes lugares, né, principalmente nos Estados Unidos, que experimentavam conceitos do Lean, equipes auto-organizadas, Kaizen, Gemba, conceitos, por exemplo, que na indústria automobilística é muito já antigo, no lugar de fazer muito, entenda qual é a sua capacidade e foque em fazer exclusivamente aquilo que é necessário fazer, sem estoques intermediários, sem criar grandes volumes. Diga-se de passagem que é o conceito da fábrica da General Motors em Gravataí, sistemista, que eu durante 5 anos fui executivo. Com aquele conceito de sistemistas, o que acontece? No lugar de eu ter grandes estoques em que eu adquiro grandes volumes, eu trago para perto de mim o que é necessário em termos de fornecedores na indústria automobilística, para que eu tenha estritamente o estoque necessário para aquele momento, a cada momento. Perfeito. E aí nós temos menos investimento inicial, menos start, menos desperdício, menos danos, em todos os sentidos. É um dos maiores desperdícios no Lean lá, que eram os estoques intermediários, grandes volumes, tu fazia e ia empilhando. Mas vamos voltar para o Agile. O Agile, na década de 80, a TI meio que se apropriou de conceitos do Lean e começou a praticar diferentes metodologias. Ali nasceu o Scrum, nasceu o Crystal, o DSDM, tem uma sopa de letrinhas aqui que poderiam ser citadas. O importante é que em 2001 houve uma reunião, 17 profissionais, numa estação de esqui em Utah, e que eles se reuniram para dizer, olha gente, a gente está fazendo barulho. As grandes empresas começaram a olhar para nós estamos fazendo coisas que estão gerando bons resultados e vamos dar um nome para isso, vamos ver o que nós temos em comum e vamos dar um nome para isso. Equipes auto-organizadas, foco no cliente, trazer o cliente para dentro do projeto, não perguntar para ele o que ele quer, mas vamos trazer ele para perto de nós, vamos entender, vamos gerar empatia, vamos criar uma linguagem ubíqua. Não vamos falar tecniquez, vamos falar a linguagem do cliente. Isso em 2001 ficou conhecido como Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. Nos últimos anos, isso mudou. Todas as áreas das organizações começaram a perceber que aqueles treinamentos que eles faziam com a TI, focadas em projetos de TI, de software, tinha muita coisa que servia para eles.
que um quadro Kanban de estratégia, tática ou operacional é algo muito interessante para RH, para segmento, canais, para operação, serviços, atendimento, para tudo. Que qualquer projeto, quer seja de marketing, quer seja de RH, quer seja de TI, se é um projeto início, meio e fim, com recursos e atividades e com entregas singulares, podem ser gerenciados, planejados colaborativamente e entregues um pedacinho de cada vez, do mais relevante, do pedacinho mais irrelevante, mais valoroso, até o último, necessário. Que pode não ser aquilo que a gente previu no início, a gente pode até terminar antes. Por isso que tem ali os sprints, né? Iterações. Então o Agile, que em 2001 ele ficou conhecido como Agile para desenvolvimento de software, nos últimos anos ele ganhou um espectro organizacional. O último Congrega RH, que é o nosso maior evento. Exato, que da inclusive área de o senhor RH, palestrou, né? Eu fui uma das 2 palestras de abertura. Isso. O tema do evento era liderança ágil. Por quê? Porque em meio a conceitos... Só para lhe ajudar, inclusive eles fizeram um manifesto ágil do RH, né? A Cris Meri, que é a presidente da... Que já foi entrevistada por nós. Pessoa singular. Ela teve uma iniciativa e mobilização, reuniu grandes nomes da área de RH. Eu tive o privilégio de ser convidado para participar também. Quem facilitou foi o Paulo Caroli. E se construiu a partir da colaboração de mais de 1.000 pessoas lá naquele evento. Então, liderança ágil. Por quê? Porque em meio a um processo evolutivo, crescente, de transformação cultural das organizações, para serem mais ágeis, focarem no que realmente é importante, estabelecer uma comunicação mais assertiva entre as áreas. O grande Luiz Cláudio Parzanello, ele diz que se cada um fizer a sua parte, não vai dar certo. Por quê? Porque não existem partes dentro de uma empresa. Se o comercial está precisando se aproximar do marketing, ou o marketing do RH, ou o RH da área de atendimento, isso tem que ser uma iniciativa. Modelo dual de Kotter, vale a pena ser lido, ser entendido. O Kotter, ele propõe um modelo de estrutura organizacional formal mínimo, enxuto e que gere as condições para que redes sejam criadas de forma quase anárquica, porque elas são criadas... O futuro das empresas é esse, professor? Conforme a necessidade. Já vem acontecendo, só que ainda sob um controle, uma hierarquia bastante forte. Mas a tendência é fazer com que tu delegue e tu tenha confiança. O Samuel Crescencio, que é um dos grandes nomes do Agile no Brasil, ele trabalha muito com Lean, ele tem a pirâmide Lean. E a pirâmide, ela aponta para uma palavra, que é trust. Se não há confiança entre líder e liderado, entre as áreas de uma empresa, se não há confiança, a desconfiança, a disputa... É difícil tu estabelecer uma comunicação focada em sinergia. Ou seja, voltamos de novo para as pessoas, né? Não existem empresas. Olha só, existem pessoas. Exato. Professor, por que, na sua opinião, esse ato, né? Porque nós falamos em década de 80 e o manifesto em 2001. Sim. O que o senhor acredita que houve esse ato de tempo aí? Não, é que no transcorrer, custou a chegar mais aqui no da Brasil? década de 80, vários dos conceitos eles começaram a ser portados para ambientes organizacionais mais amplos, para TI em especial. Takeuchi Nonaka, pais da gestão do conhecimento moderno, lançaram o modelo CECI de gestão do conhecimento, o conceito de BA. E lá na década de 80, 84, 86, e eles lançaram conceitos de equipes auto-organizadas, trabalhando de forma focada, próxima do cliente, sinergia, empatia, foco em valor. Não chega a ser um hiato, não é, porque teve todo um período de experimentação. Ah, ok. Vamos ver o que dá certo, o que não dá certo. Ken Schwaber, até se consolidar. Martin Fowler, que isso não começou pela academia. Isso é importante. Sempre que algo começa de forma prática, pragmática, no mercado, ela tende a demandar mais tempo até que a academia puxe
e estruture, formalize, documente, etc. Porque os estudos, as pesquisas, durante muito tempo, até 10 anos atrás, vários estudos concluíam dizendo: o Agile aparentemente está gerando esse resultado, mas carece de estudos, maiores estudos acadêmicos, científicos, com rigor metodológico. Eu estou puxando um pouquinho para a academia, porque o que existia eram aprendizados práticos por profissionais, consultores, especialistas, em diferentes posições geográficas, que eles tiveram que ter todo um esforço para experimentar, validar e aos poucos irem se conhecendo e se agrupando. Hoje em dia, através da academia, através de eventos de nível internacional, nacional, regional, se disseminou, se compartilha. Sim. O tempo hoje para alguém lá no Recife criar alguma coisa, propor algo e rapidamente isso se espalhar, hoje é a escala de horas, de dias, semanas, quem sabe. Porque existem fóruns, existem comunidades. Eu diria, professor, minutos, dependendo do assunto. Se ele estiver inserido dentro de uma comunidade que todo profissional deveria estar, comunidades pela rede, na grande rede, em que tu tenha teus pares profissionais com convergência de interesses, grupos de interesse, comunidades de prática, comunidades de conhecimento, a velocidade com que tu fica sabendo o que está acontecendo e o que tem de melhor acontecendo e onde, a tua pergunta, acho que foi no bloco anterior, né? Por onde começar? Aprendizado vicariante, Albert Bandura também, que é tu aprender com os acertos e os erros dos outros. Então, tu saber que tu não está sozinho no mundo. E o que está dando certo já é um bom começo. Olha, nós temos muito assunto ainda, professor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Fica aí. Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, super especial, falando com você direto do Tecnopuc, com esse gigante, né, professor Jorge Aldir aqui da PUC. Os blocos anteriores maravilhosos e, claro, agora vamos falar um pouco das suas criações, né? Ele tem um material vastíssimo criado em termos acadêmicos, livros, e-books e um jogo que se chama Toolbox 360, é isso? É isso. Explica para nós um pouco o que é isso. O que acontece? Ainda na ADP Brasil, como coordenador de desenvolvimento corporativo, trabalhando com equipes de RP, tudo isso começou a acontecer. Isso aí foi lá em 2001, 2002, 2003, tudo isso estava acontecendo. O Agile, o Lean Startup, Design Thinking, tudo isso estava surgindo, né? Eu saí da ADP Brasil, fui para o grupo RBS e, questão de 2, 3 anos, eu acabei indo para uma área de produtos digitais com Agile, trabalhando com Agile. Alguns anos depois, eu já lancei meu livro, já na DB Server, ainda não tinha entrado na PUC. Eu lancei um livro com uma coletânea de 70 boas práticas e técnicas que eu usava em um ano típico. Então, que ia desde Ishikawa, porque não existe técnica ruim, gente, existe técnicas que gerem resultados. Dependendo do teu público, dependendo do desafio, dependendo do contexto, do processo. Tu não é obrigado só a usar algo que foi criado ontem. Existe um conhecimento acumulado secular que nós não podemos negar. Perfeito. Então, com o passar do tempo, em coaching se usa muito técnicas que
O importante é gerar valor conforme o perfil da pessoa. Se tu tem uma receita de bolo e tu seguir ela, vai funcionar uma vez, vai funcionar duas, na terceira tu não vai saber por que não funcionou. Porque a gente diz que é o martelo do Thor, né? Tu vai usar o martelo do Thor e ele sempre, quando jogado, ele acerta o alvo. Isso aí é um material lá islandês do século XII. E sempre retorna a mão do Thor. Nem tudo é martelo do Thor, né? Nós temos que saber. Com isso eu lancei o livro Toolbox 360, isso aí foi evoluindo e acabei criando o jogo. O livro então veio antes. O livro veio antes. Depois veio o jogo, que é um jogo que eu criei para os meus alunos, com muito carinho. Eu ficava pensando como é que eu vou passar isso para um jovem de 19, 20 anos, que o objetivo não é aprender uma técnica, é ele perceber a dimensão do mercado onde ele está entrando em termos de boas práticas e técnicas. Como ele ter essa percepção e ter a certeza de que é possível selecionar, escolher aquela uma, duas, três técnicas que para ele geram valor neste momento. E não, tem 200, o que eu faço com isso? Não, tu tem um mix, tu tem que conhecer, deixar de não saber o que não sabe e passar a saber o que não sabe. E a partir do saber o que não sabe, selecionar, escolher. Criei o jogo. O jogo ele é composto de 115 técnicas, em que tem as mais variadas, de todos os tipos. E um tabuleiro. Não vou explicar o conceito aqui, a aplicação do jogo, porque tem um vídeo, inclusive, na internet, criado lá pela Anima Pocket, da Adri Germani, uma amiga pessoal muito querida, que fez o vídeo para mim. Mas o jogo, ele permite o contato com um desafio proposto pelo jogador, pelo grupo. Pessoal maravilhoso. E entre 5 jogadores, 6 jogadores, com cartas, com poucas cartas, cada um com 5 cartas que o universo colocou nas mãos deles, né? Por sorte. Eles tentam encontrar as melhores para atender o desafio. Estratégia, modelagem, validação, execução, lições aprendidas. As melhores técnicas conforme a situação, conforme qualquer desafio. Ter um filho ou lançar um novo produto no mercado. Ok. Feito o jogo, esse jogo começou a atrair atenção. Várias pessoas me cobravam. Jorge, e como é que fica, né? Esse teu jogo aí, eu quero jogar. Eu fiz alguns playtests e com parceria com a DB, nós lançamos, né? Criei ele fisicamente, né? Antigamente eram cartinhas feitas uma a uma, né? Era bem artesanal. MVP. A partir disso surgiu uma outra técnica que se chama Toolbox Wall, que várias empresas, grandes empresas já usaram durante algum tempo, algumas usam permanentemente, que é um mural em que tu tem gestão do conhecimento ativa, em que tu coloca todas as boas práticas que a empresa vê, que os profissionais da empresa veem com bons olhos e usam selos, pequenos post-its verde, amarelo e laranja. Verde, esse eu posso ajudar se tu quiser saber algo sobre essa técnica. Eu estou sozinho na frente do mural. Se quiser saber mais, fala comigo. Aí ele vem, olha e diz, isso aqui me interessa. E tem um verdinho ali. Entra em contato com ele e pergunta. São profissionais, então, que conhecem ferramentas diferentes te ajudando. Se colocando à disposição ou pedindo ajuda. Tu pode ter vários amarelos e aí pode formar um grupo de estudos. E o vermelho, o que é? O laranja é não recomendação. Olha, essa técnica nós usamos e não gostamos. Não gerou resultado, ela é muito lenta, ou ela é muito isso, ou muito aquilo. Professor, pega ali, por gentileza, para mostrar aqui na câmera. Olha aqui, pessoal, que legal. Olha só que legal. Quantas cartas mesmo, professor? 115 técnicas e boas práticas. As mais variadas. Opportunity Canvas, Value Proposition, 5W2H. Eu vi que tem SWOT aqui que nós falamos no outro bloco. Tem muitas de coach, tem várias. Tem Grow, tem várias técnicas utilizadas. De novo, gente, técnicas de coach para realizar coaching. Ou técnicas para contribuir para que uma empresa encontre a melhor solução, o melhor produto, o melhor serviço para ir a mercado, vale desde as 5 forças de Porter até Design Thinking aplicado. Já que o senhor citou, qual o conceito de Agile Coach?
Já que puxando um pouquinho para a brasa para o meu assado. O que acontece? Nós temos facilitadores. Certo. Seja um facilitador. Facilitação, todos nós podemos ser. Porque numa reunião, num planejamento, num debate, se alguém se dispor a contribuir organizando as ideias de forma visual, a ata da reunião, ela vai sendo construída em tempo real, onde todos estão vendo. Todos podem dizer, não, coloca mais isso. Ô Jorge, vou colar isso aqui. Tu pode construir uma ata visual em tempo real. Isso é uma facilitação. Certo. Tu tem o conceito de Scrum Master, que é de um método em especial. Scrum, que é o método ágil mais utilizado no mundo, segundo as pesquisas da Version 1. E tu tem um papel que é o do facilitador. Aos poucos, as empresas elas perceberam que isso estava avançando, indo além da área de TI, da área de desenvolvimento da TI, e que isso precisaria uma organização, um plano, uma estratégia, uma tática. E várias empresas começaram a constituir uma equipe de Scrum Masters. O Walmart.com, o Sicredi aqui, né? O Sicredi aqui de Porto Alegre, ali no centro administrativo deles. Eles têm lá o Vladson, tem bons profissionais com muito conhecimento em Agile. Que inclusive participaram também do Congresso de RH, né, professor? Sim, todos eles. Todos eles. Não por acaso, porque uma coisa está puxando a outra. Deixou de ser TI, gente. Deixou de ser TI. Essa alcunha, ela não existe mais. A transformação, por exemplo, tem empresas em que eu, como consultor, eu chego para conversar sobre adoção Agile e eu recomendo que o RH participe. Porque eu sou um profissional, um consultor em Agile para desenvolvimento de software em equipes, com uma experiência razoável já em outras áreas, e eu sei que isso vai gerar o interesse. Mesmo em empresas mais tradicionais, rapidamente, a área de riscos, de compliance, de controladoria, elas começam a perceber o valor de tudo aquilo que a TI anda praticando, e eles começam a praticar também. Então tem empresas que eu, enquanto consultor da DB Server, passamos por todas as áreas, treinamos todas as pessoas da empresa, porque as empresas acordaram de que conceitos de auto-organização, de maior delegação, maior responsabilidade e protagonismo, de equipes mais proativas em relação às outras equipes. Não, mas sai da tua sala, vai lá do lado e resolve, sabe? Não abre um ticket, não pede, não reclama. Pior, uma máxima, né? Mais não uma reclama. vez, pessoas, né, professor? Pessoas, tu tem alguma coisa que tu tá vendo que tá errada? Então, conversa, lista quais são as opções e sugere qual é a best choice. E seja agente de mudança. Basicamente é isso. Os jogos, eles têm só uma função mais lúdica, para ser mais divertido fazer isso. Uma coisa é uma aula, outra coisa é um jogo que em meia hora tu sai cheio de ideias. Professor, eu vou lhe dizer que esse programa, o tempo que nós temos, ele está sendo muito pouco para explorar tudo que nós gostaríamos do senhor. E a gente sempre entrega, né, no final do programa, a palavra para o nosso entrevistado, para ele dar uma mensagem para o empresariado, o senhor que é professor para os seus alunos, para os profissionais que nos assistem. Fique à vontade. O que acontece? O Gartner, lá em 2012, ele trouxe para o mercado conceitos bimodais. Ele de alguma forma ele conseguiu mostrar para a Fortune 500 que tu não precisa escolher binário, né? Como a gente estava conversando lá no iniciozinho, entre eu sou ágil e eu não sou ágil, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Grêmio, eu sou Inter. Tu pode escolher de forma estratégica, caso a caso. Então, começar uma transformação não é um Big Bang transformando a empresa. Começar uma transformação é um piloto, comece pequeno, escolha, veja a sua estrutura, veja seu portfólio. A verdade, professor, só lhe ajudando, existe muita coisa entre 0 e 1, né? Muitos, tanto é que o próprio conceito bimodal do Gartner, no meu blog, eu discuto muito que não é bimodal, é multimodal. Tu tem várias opções. Mas só tem um jeito de fazer, experimentando. E quando se experimenta, é experimentar de verdade, sem tanta interferência. Se nós queremos algo para verificar se é possível,
Nós temos que realmente experimentar. Se nós vamos dizer, nós vamos revolucionar, é difícil. Mas se nós formos montar um piloto, um projeto, uma operação, uma equipe, uma área, uma rede, é possível validar, verificar o valor e depois fazer o famoso rollout e ir evoluindo e expandindo de forma controlada. Por isso é outra resposta em relação aos Agile Coaches. Os Agile Coaches, eles estão lá para tu dar suporte, porque isso vai gerar dúvidas. Claro. Tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter uma cadência, tu não pode dizer, vamos todo mundo correr. Não. Quem começa e para que lado nós vamos indo? Professor, quero lhe agradecer. Já fica aqui um novo convite para uma outra entrevista. Realmente foi maravilhoso. Obrigado. Quero lhe agradecer de coração. Eu que agradeço a oportunidade, privilégio, acompanho o programa. Espero que todos tenham aproveitado. Obrigado. E para você que nos acompanha todo domingo às 23h30, um programa inédito trazendo o que há de melhor em termos de negócios no Brasil, no mundo e aqui no nosso querido Rio Grande. Nos acompanhem também nas redes sociais. Você pode assistir no nosso programa, no nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira cedinho ele está lá para você nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.